Tá, então, Rafael no gol, né? Que o Rafael já poupou na quarta. Sim. Nas laterais, vocês iriam como? Só tem uma lateral, só tem o Enzo, né? Nas duas, se for ver, né? Vocês repararam que o Patrick nem aquece mais? O Patrick fica no banco e não é por opção dele. Tá muito na cara que ele não é opção para entrar nos jogos. O Patrick, ele fica no banco o tempo todo. Fica sempre ele e o jogador que já saiu. Aí, assim, por última opção, quando tá 4 já entraram, aí tem espaço para aquecer, aí chamam ele para aquecer, assim. E outra, o Patrick já mostrou que ele não tem condição, né? Respeito ao profissional, mas não tem condição do peso da camisa do São Paulo e o Patrick, né? Não dá nem para cogitar ele. Aí vai ter que ser o Enzo, sei lá o que vai fazer. Mano. E aí aqui vocês iriam de quê no outro lateral? Mike. Eu daria alguma minutagem para o Mike. Não sei se já começando ou entrando no segundo tempo, mas ele precisa rodar um pouco. Na zaga, poupar o Alan Franco? Ferrarese e Sabino. O Alan Franco saiu puxando a perna lá no jogo contra o Atlético, pelo amor de Deus. O Alan Franco fora desse jogo contra o Atlético Nacional é a mesma coisa que o São Paulo começar com 1 a menos já. Eu farei isso aí também, porque o Arboleda tá fora, o Alan Franco a gente não pode perder e, putz, vai com os dois aí. Quem vai da equipe, hein? Do AT pro Atanásio Girardot? Gabriel Sá e Priscila Senhorais. É um baita estádio que eu gostaria de conhecer. Pri, faz uns bastidores lá, filma todos os detalhes, manda para mim, por favor, para eu me sentir dentro do Atanásio Girardot. Sim, senhor. Obrigado. Eu ainda quero muito conhecer a Colômbia, não fui ainda, irei. Senna, vamos marcar essa viagem entre amigos e me chama. Sim, iremos. Bora lá. Volância, o que vocês acham da gente tentar o Luan? Então, a mesma coisa do Mike. Se não colocar ele amanhã, vai colocar quando? Eu fico pensando isso. Se não colocar ele contra o Vitória em casa, num jogo que você precisa poupar, não faz sentido ter ele no elenco principal, né? Acho que pelo menos um tempo colocaria para jogar. Mas vocês colocariam o Juan mais aqui, mais recuado? Primeiro e do lado do... Eu acho que eu colocaria do lado do Alisson. Porque hoje, para mim, Bobadilha e Marcos Antônio, para mim, são titulares. E aí, o Alisson, se ele for jogar na terça-feira, é porque na terça-feira pode ter a opção, de repente, do Lucas ser relacionado, né? Até amanhã tem, né? Mas aí acho que pro banco. Aqui, acho que Rodriguinho, né? Não tem muito. Rodriguinho. Nosso Batman, né? Coitado, nem jogou, né? O último jogo. Culpa do juiz, né? Beleza, vamos no ataque agora, então. Perdeu todo mundo, não tem mais ninguém. De Neno, porque... não, quer dizer, peraí. Para esse jogo, tem que ter o Luciano, nem que seja um tempo, porque o São Paulo precisa ganhar o jogo, né? Então, colocaria o Luciano aí na meia-lua, para ser esse cara que vai e volta ali e tal, que ajuda o Rodriguinho. E na frente... Mas então você quer colocar o Luciano para não de meia, no ataque, só que jogando um pouco mais aí para frente, trás, né? Tá. Isso. E aí eu tentaria dar um ritmo pro Luca na esquerda, sabe? Na ponta esquerda. E como um cara ali meio de área e tal, eu acho que o André Silva precisa ter um ritmo aí. Ele precisa jogar, porque você pode gostar ou não, mas ele é o artilheiro do time na temporada, e quanto mais ele tiver em campo, mais chance dele readquirir confiança para fazer gol. Cara, o cara vai... não tá fazendo a parede, não é o perfil dele, tem alguns lances que ele não tá se comportando bem, mas eu acho que ele precisa jogar ali no ataque com o Luciano no ataque. Então, só respondendo o Pedro aí no chat, o Luciano não vai de 10 em hipótese alguma, não é no meia. Ele vai no ataque com o André Silva. Só que como eu preciso ganhar o jogo em casa, eu ponho o Rodriguinho de meia, 3 atacantes lá e uma linha de defensores de 4 ali para poder assim, testar esse modelo de jogo se o São Paulo precisar usar caso perca algum zagueiro para terça-feira. Eu preciso testar isso e o único jogo que eu tenho é esse. Então eu faria esse teste.
Eu fiquei até atrapalhada aqui para montar, porque esse time é bem diferente. Ô, Kaique, você concorda? Eu fui colocando para a gente visualizar, mas a gente pode trocar, porque por enquanto só o Senna votou. Mas assim, eu não vou me opor muito, não, sabe? Porque eu acho que faz sentido o Luciano e o. O Luciano, coitado, ele não conseguiu fazer nada na quarta-feira, ficou completamente anulado ali sozinho. O André Silva também, no caso, não participou, né? E o Luca, acho que é parte desse mesclado, né? De titulares e reservas. Eu acho que faz sentido, cara. De repente eu colocaria só o Luciano no lugar do André Silva ou só o André Silva no lugar do Luciano. A única coisa que eu discordo do Senna, eu acho que o Luca tem que ir para jogo para dar uma poupada no Ferreirinha. Apesar do Ferreirinha não ter jogado a última partida do Brasileiro, né? Tava suspenso ele e o Alan Franco, mas tem que dar uma poupada. O Ferreirinha tem essa questão física, né? O Zubel Dias já falou sobre isso. Ele é um cara que ele entrega muito no primeiro tempo, mas no segundo, a partir dos 15, você já meio que não pode contar com ele. Agora, eu fico pensando, quem no lugar do André Silva? Para o Luciano jogar centralizado como centroavante? Ou quem no lugar do Luciano para o André Silva jogar como centroavante? Porque pelo lado direito, o Lucas Ferreira está negociando a saída. O Henrique Carmo tem proposta de empréstimo para sair. Talvez os dois nem com a cabeça no São Paulo mais estejam. É complicado. Aí que tá a questão da venda dos dois, né? Da venda não, mas da negociação dos dois ao mesmo tempo. Porque quando precisar, de repente, colocar reservão, você perde aquela referência daquele cara pela direita, né? Já Lembrando saiu que a ali. gente tem aqui, não referência, mas a gente pode dar uma coloca. Tem o Tapia também, tem o Dineno. Nossa, os dois caindo pela ponta. O André caindo pela ponta direita, quando o Zubeldia colocava, me irritava bastante. De repente dá até para pensar no Dineno de centroavante e o Luciano fazendo uma movimentação maior ali, até ajudando um pouco mais o Rodriguinho, chegando junto com ele como um segundo atacante, o Luca recompondo um pouco mais. Eu acho que a única mudança, eu só não colocaria André Silva e Luciano. De repente, colocaria o Dineno e o Luciano para dar uma equilibrada maior, pensando até em terça-feira. E num curto espaço de tempo, Pri, só para poder contextualizar aquilo que eu falei, né? Num curto espaço de tempo de jogadores de beirada pela direita, o São Paulo perdeu o Eric, perdeu o Wellington Rato, agora pode perder o Henrique Carmo e o Lucas Ferreira. Por isso que eu lamento só de não restar nenhuma opção ali para aquela posição, né? De repente o Lucas Moura pode cair pela direita quando o Oscar estiver jogando centralizado, mas a gente não sabe quando a gente vai ter o Oscar e o Lucas juntos, principalmente, né? Enfim, é pensar num futuro talvez muito para frente. Mas só Não lembrando chegamos aí. no consenso. Só lembrando aí. Não, o consenso eu fecho com o Senna. Eu não colocaria o André de ponta aí, não, tá? Isso aí, para mim, é um Ele ataque entra mais. aqui, né? É um ataque muito mais. Com mais mobilidade aí. Que você tem o Lembrando que o Luca. Mike aqui sobe, né? Sim, então, só que assim, o Luca ele vai ser mais o ponta esquerda. E você tem nesse esquema FIFA aí, né? Que eu pensei. O Luciano e o André pisando na área. O André, ele não é aquele centroavantão, não dá para ele ficar de centroavantão lá na área trombando com o zagueiro, que ele não joga, ele não faz isso. Então, se você conseguir trabalhar os dois se movimentando e ainda o Luca apoiando, pode ser. Ou, se fosse o caso, ainda recuava, em vez do Luca, colocava alguém mais para meio de campo junto com o Rodriguinho. E se a gente tirar o Luciano? Se eu tirar o Luciano desse time, eu tenho que colocar alguém no meio de campo para ajudar o Rodriguinho. Aí vai ter que ser um outro volante que tenha saída de bola. Porque não tem outro meia. E eu não vou arriscar pôr o Lucas agora nesse jogo já de titular. Eu colocaria se ele tivesse liberado. E um 4-2-3-1, com o André Silva na frente. Então, eu particularmente, eu não gosto muito, porque eu acho que o atacante acaba ficando muito isolado na área. E a zaga do Vitória, ela é muito física, né? Então ele trombaria. Gente, acho que a gente pode cancelar esse jogo. Eu não faço a menor ideia. Eu tô completamente perdido. Eu já nem tô entendendo mais nada que a gente tá fazendo aqui. Não, de novo, vou recapitular meu jeito de jogar. 4 defensores, para testar se o São Paulo precisar em algum momento. Beleza. 2 volantes ali na frente, Luan e Alisson. Rodriguinho de meia. Aí do meio para frente, se o Lucas Ferreira
tivesse, né, eu colocaria ele na ponta direita, mas enfim, não dá. Como eu preciso ganhar o jogo, eu colocaria um time ofensivo ali na frente, sabe, para buscar o gol. Então eu colocaria o Luciano para ele ajudar essa mobilidade no ataque, não no meio, para ele jogar lá na frente. Mas esse Luciano, ele tem essa movimentação livre ali. O André Silva pisando mais na área, mas não necessariamente sendo um centroavante que vai ficar plantado lá, porque aí ele não joga. E o Luca podendo vir ali de trás pela ponta esquerda, como o Ferreirinha faz no 1 contra 1. Então eu tentaria isso, sabe? Mas assim, puramente para testar alguma coisa ali, porque eu acho que o Crespo ele não vai mudar o time. Eu acho que ele vai jogar no mesmo esquema tático, e aí isso é um risco para a gente, porque se a gente perder um zagueiro full. Não, mas a gente está vendo que a linha de 4 ela é complicada mesmo com o time que o São Paulo tem. Ela é difícil de montar, mano. A gente está sofrendo aqui. Até porque para esse jogo mesmo agora, mesmo que você faça uma linha de 3 zagueiros aí, você vai botar o Alan Franco para jogar no sacrifício, porque vai ter que ser Alan Franco, Sabino e Ferrarese. E aí o Alan Franco vai ter que jogar na sobra, porque o Sabino não sabe jogar além da esquerda. Aí você vai diminuir o potencial do Alan Franco, tirando ele da esquerda para acomodar o Sabino ali. Então, olha quanta improvisação tem que ser feita, né?